Ok, então beleza. Vamos lá. Nosso tema é a cinética química. Então, o termo cinética, ele será usado por nós de maneira emprestada, por assim dizer, da física. Porque a cinética química tem por objetivo avaliar a velocidade dos processos e fatores que afetam a velocidade. Quais são os principais fatores que afetam a velocidade? A temperatura, o grau de divisão das coisas, a concentração dos reagentes e a existência ou não dos catalisadores. Então, são os fatores principais, primordiais, que têm afetação sobre a cinética dos processos. Nós avaliamos na química curvas ascendentes e curvas descendentes. Se eu escrevesse que essa reação poderia ser uma reação de A produzindo V, na minha construção aqui não está aparecendo a cor, mas eu fiz uma curva descendente de A e uma curva ascendente de V. Porque A é o reagente, ou seja, aquilo que tem a quantidade diminuída, e V é o produto, ou seja, aquilo que tem a quantidade aumentada. Nessa linha de trabalho, de raciocínio, a gente pode considerar o seguinte, que a velocidade de um processo, ela será resultante da comparação das quantidades ao longo do tempo. Então, como variam essas quantidades ao longo do tempo? A variação dessas quantidades ao longo do tempo me oferecerá uma grandeza, uma variável, na verdade, que nós chamamos velocidade média. A velocidade média medirá
o delta da concentração, esse colchete já é um conhecido nosso, em função de um delta no tempo. A escala de tempo vai depender. Se eu quiser avaliar tempo para produzir o petróleo, eu vou usar eras geológicas. Se eu quiser usar tempo para abertura de um airbag, eu tenho que usar milésimo de segundos. Então, essa escala temporal, mais do que nunca, sem querer fazer nenhum trocadilho aqui, o tempo é relativo. Uma outra coisa é de que nessas leituras de mol por litro, as curvas, vocês percebem que elas não são expressões de primeiro grau, não são expressões diretas. Então, essa velocidade média, ela varia ao longo do tempo. Em cada intervalo de tempo, você tem uma velocidade média. Quando a gente fala em velocidade média, na verdade, o termo média, ele não significa grande coisa. Ele significa um intervalo entre o maior e o menor. Que não quer dizer coisíssima nenhuma. Se a gente for pensar aí no termos de média, né? Nessa sala de vocês que tem aí 20 alunos, se 4 caras tirarem nota 0, 4 caras tirarem nota 1, 4 caras tirarem nota 2 e 8 pessoas tirarem nota 10, a média dessa sala vai ser quanto? 80, 88, 92, 4,6. Vamos dar média para a sala. A média da sala é 4,6. Seria justo com quem tirou nota 10 que a média dele fosse 4,6? É óbvio que não, né? A média é só uma informação das leituras de intervalo. Ela não tem um significado físico mais real. Nós vamos usar um dado que é chamada velocidade instantânea, essa daqui, que será a interessa de fato para a gente. A velocidade instantânea será 1K vezes um R1 AX vezes um R2 AY, onde nós extrairemos o seguinte. Nessa aqui, eu tenho a chamada velocidade instantânea. O que ela traz de novo para a gente? Ela tem uma constante. Essa constante, ela depende da temperatura. Vamos para cada temperatura. Uma constante. R1 e R2 são reagentes da etapa lenta.
Mas isso eu vou tratar com vocês no caderno 4 do SAS aí, que trata de cinética ainda na aula 12 e tal. Por hora, é só um aperitivo de como é que nós vamos trabalhar isso aqui. Alex, Pois a não. constante vai ser sempre em Kelvin? Na verdade, a constante, ela é dependente de T. Ela depende da temperatura. Sempre que a gente for trabalhar com temperatura, o bom é a gente trabalhar com Kelvin. Mas a escala da constante, ou o valor da constante, é associado a um valor de temperatura. A gente vai aprender que, a partir de agora, toda vez que nós apresentarmos alguma constante cinética, alguma constante para as equações químicas, essas constantes são dependentes exclusivamente da temperatura. Ou seja, mudou-se a temperatura, muda-se o valor da constante. Ok? Ok. E x e y são os coeficientes de R1 e R2, respectivamente, que vão aparecer na sequência do nosso trabalho. Mas eu queria especular com vocês se alguém propõe para mim quais seriam os coeficientes do azul e do verde que adequam ou que ficam adequadamente colocados nessa equação aqui. Um vai ser positivo e um negativo, Alex? Coeficientes não existem negativos nas equações químicas, meu bem. Porque coeficiente é a quantidade. Se fosse a velocidade, poderia até falar em velocidade negativa, mas não é uma coisa real, né? Os nossos amigos da física aí dizem para a gente que sempre as velocidades cumprem uma tarefa modular, para que não haja esses dissabores em termos de velocidade negativa. Ok? Os coeficientes são os numerinhos que vão atrás das moléculas nas equações químicas. Se fosse a reação de A produzindo V, quais seriam os coeficientes dA e dV? Propostas? De A produzindo V, Alex? De A produzindo V. Este é o A, que a quantidade está diminuindo. Esse é o V, que a quantidade está aumentando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha o ar, sai daqui, consome uma linha, duas linhas, três linhas. O V sai daqui, aumenta uma linha, duas linhas, três linhas,
4 linhas. Então, cada 3 de A produzem 4 de V. A equação química, ou balanceamento dessa equação, seria dado em função dessas variações de quantidades. 3A produzem 4V. Justo? Entendido aí ou não? Tava na cara e eu Nem sempre aquilo que está na cara é o que a gente consegue enxergar, Gu. É. Gente, as velocidades relativas aos reagentes e produtos são proporcionais aos coeficientes estequiométricos. Os coeficientes estequiométricos são dados em mols. Então, a proporcionalidade é sempre uma proporcionalidade molar. Esse é o dado objetivo de trabalho. Sempre as proporcionalidades são molares. Então tem que ver. Ah, o cara fala para você, tal material tem essa equação. Foi consumido tantos gramas. Calma lá, que a quantidade em gramas de tem que ser convertida em mols. Não dá para a gente usar única e exclusivamente, ou usar diretamente, perdão, a parte em gramas como se fosse uma proporção em mols. Cuidado, muito cuidado nessas interpretações. Aqui eu vou marcar um conceito para vocês, que é o conceito de velocidade de reação. A velocidade de reação é dada assim, ó. É a velocidade média em função de x sobre o coeficiente de x. Esse é um conceito. Não dá para fugir dele. Eu queria que vocês tentassem fazer aí duas questões. A questão 2 e a questão 4 da página
42. Agora vamos pensar na questão 2. Na questão 4, eu vou cessar essa gravação, porque nós temos 9 minutos para pensar na questão. Então, enquanto já pensando, nossa transmissão deve ir se encerrando praticamente. Então, vamos pensar. Apostila 3, Alex. Apostila 3, página 42.